Boa noite. Opa. Vamos lá. Para a nossa live de hoje. Antes que eu esqueça, já vou colocar o comentário fixado. Vamos lá, live com já vou chamar a nossa convidada de hoje. Para quem vai chegando, me fala só se o áudio tá legal, se a imagem também tá legal, se eu já posso chamar a nossa convidada de hoje. Oi, Fábio. Oi, Clara já entrou. Oi, Elétrica Carol. Deve ser Carol, acredito. Vamos lá, vamos lá. Oi, Ana, tudo bem? Me dá um feedback aí da imagem e do som, por favor. Se tá tudo ok. Mandem coraçõezinhos. Ok. Deixa eu abrir aqui. Então tá tudo ok. Estão mandando coração é porque tá tudo ok. Vamos lá? Deixa eu chamar a Clara. Oi, Igor, tudo bem? Vamos. Ai, meu filho, não. Peraí que não tá querendo ir. Ai. Vamos lá, vamos aguardar. Aí, foi. Olá, Clara. Olá, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Dá pra me escutar direitinho? Perfeitamente. Você também me escuta bem? Também, me vê legal? Também. Com certeza. Então estamos em sintonia. Legal, vamos dar só uns segundinhos para o pessoal entrando. Eu, bailarina, Denê, com developer, Eduardo, Isa e Érica. Mandem coraçõezinhos pra gente começar a nossa live de hoje com o convidado. Então, para quem não acompanha os outros dias, todo dia eu tô trazendo alguém diferente para conhecer realmente, porque a gente conhece as pessoas do perfil, curte uma publicação ali, vê um story, mas às vezes não conhece a história da pessoa, quem está por trás do perfil, não é verdade? Verdade. Então vamos lá, se apresente. Quem é a Clara? Estão sentadas numa mesa, se apresente. Quem é a Clara? Oi, gente, meu nome é Clara, mais precisamente Ana Clara. Eu sou aqui de Recife e eu tenho um Instagram chamado Tips for Ballet. Acho que a maioria de vocês já me segue. E eu tô aqui para contar um pouco da minha história para vocês, minha jornada da dança, que não é de hoje, já começou faz tempo. Espero que vocês gostem. Ai, que legal! De Recife! Olha, se tem uma coisa que eu não imaginava, era que você fosse de Recife. Sério? Você. Olha, a hora que você entrou aqui ao vivo, eu falei, opa, tem um sotaque legal, eu já gostei. Diferente, legal. Né? Sim, isso que é o legal da internet, né? Pessoas que estão longe fisicamente, mas ao mesmo tempo tão perto da gente, a gente poder trocar essa ideia, trocar experiências e trazer as realidades diferentes, né? Que legal. Verdade. Muito legal. Ana, eu tava dando uma olhadinha no seu Instagram e vi que você também não é apenas uma bailarina. Você trabalha com outra... Você tem uma outra formação e faz o balé. Como que foi a entrada da dança? Você conheceu o balé desde novinha ou depois de adulta? Como é que foi? Olha, na verdade, a minha formação é em Direito. E atualmente eu vou começar um doutorado em Direito do Comércio Internacional. Então não tem nada a ver com a dança. Mas a dança está presente na minha vida desde que eu sou bem criancinha. Mais precisamente, eu comecei no balé aos 7 anos de idade.
Caramba, E começou aí, novinha. muito nova, mas eu tive uma interrupção muito grande, justamente por causa da faculdade. O estúdio que eu fazia só tinha aulas para adulto à noite, e a minha faculdade também foi à noite. Então eu tive que parar o balé durante toda a faculdade. Então realmente isso me atrapalhou bastante. E eu vou te falar que isso é a realidade de muitas meninas, de muitas bailarinas adultas, inclusive, que fizeram exatamente como você relatou aqui, que fizeram, né, quando novinha. Não sei quanto tempo você fez quando era criança, assim, começou aos 7 e conseguiu até a entrada da faculdade. Como é que foi esse processo? Olha, eu comecei aos 7, mas lá para os 16, 17, por causa do vestibular e tal, essas coisas de preparatório, né? Eu já fui parando, sabe? Porque eu já tinha chegado naquela fase que eu tinha que fazer aula todos os dias. Então isso me atrapalhava muito. Eu tinha zilhares de outras coisas para fazer, como uma boa vestibulanda. Então eu tinha que fazer cursinho, tinha escola e tal, curso de inglês, preparatório, etc. Uma loucura. E eu tive que ir reduzindo aos poucos. Então, mais ou menos aos 16, 17 eu já tinha parado completamente, que era o ano do vestibular. Mas aos 16 eu já tinha desacelerado, sabe? Então, teve uma boa faixa de tempo aí sem fazer balé. Mas ao mesmo tempo, o período que você fez foi bem extenso, né? Se a gente considerar aí 16, 17 anos, foram praticamente 10 anos de balé. Então, Exato. Você fez um processo bem grande, passou por tudo que tinha que passar antes. Isso, né? Muita coisa. E como foi essa sensação de você ter que... Porque eu imagino que deve ser uma coisa que você fica dividida, né? É a paixão ali do balé, que você está fazendo há pelo menos 10 anos, e ao mesmo tempo você ter que se dedicar ao seu futuro, né? Querendo ou não, o vestibular é um momento ali que você vai decidir a sua carreira, que é uma coisa para o resto da vida. Como que você ficou dividida aí? Porque eu tenho certeza, eu já vi colegas na época que eu dançava que estavam nesse processo. Uma colega minha, ela entra na engenharia de alguma coisa e aí ficou muito, sabe, conturbada com essa situação. Poxa, eu amo tanto balé, gosto tanto, mas eu preciso me dedicar à faculdade. Como que foi esse processo para você? Você lembra como é que foi? Olha, assim, no início foi meio complicado. Aos poucos você vai se acostumando com a distância, né? Você se distanciou do balé e tal. Aos poucos você vai até esquecendo. Mas exatamente a falta do balé foi o que me trouxe de volta ao balé. Porque já no fim da faculdade eu já não aguentava mais. Eu queria voltar ao balé de todo jeito, sabe? Então, já no finzinho da faculdade, quando a gente sai com aquelas poucas cadeiras, foi quando eu retornei ao balé. Mas lá pro meio eu realmente não senti tanta falta, porque aquela correria, você tem que fazer estágio, pagar a cadeira de manhã, à noite e tal, então você tá num turbilhão de emoções e tal, de atividades que você acaba sem sentir tanto. Mas quando eu fui desacelerando novamente nesse processo de fim da faculdade, menos cadeiras, menos estágio e tal, aí eu fui sentindo a falta de novo do balé, sabe? Eu imagino que realmente faculdade não é um período fácil, né? Não. E ainda mais direito, que são milhares de livros e leis e, enfim, estágio, né? Como você mesmo falou, deve ser bem puxado mesmo. E aí talvez o balé, você queria retomar isso justamente como uma válvula de escape, talvez. Exato. Né? Para você poder liberar um pouco dessa tensão, será que a gente pode dizer assim? Com certeza. Mas uma coisa que eu acho que eu tenho que falar é que quando eu era criança eu ia meio que obrigada pro balé, sabe? Minha mãe, Revelações. Não, vamos e tal, vamos, você tem que ir, vai ser bom para você e tal. E durante o processo do balé eu tive alguns professores meio carrascos e opa, será que eu estou num ambiente que eu realmente gosto? E a paixão foi vindo aos poucos. Aos poucos, na adolescência eu fui gostando mais. Poxa, realmente eu estou gostando disso. Mas a minha paixão realmente aflorou quando eu me tornei uma adulta. Eu posso te dizer isso com certeza. Mudou completamente a minha cabeça, sabe? Eu realmente vi que eu amava aquilo, sabe? Que não, apesar de todas as dificuldades que eu tinha e tal, eu realmente tinha uma paixão pelo balé.
Meu, que legal! E esse tema, isso que você falou, eu era obrigada, né? Minha mãe me levava até o balé. Isso é bem recorrente. A gente nunca falou desse assunto aqui nas lives anteriores, eu também nunca tratei desse assunto, mas é muito comum. Eu já dei aula de baby class, né? Dei aula de baby class um período, e era nítido as crianças que vinham obrigadas. Era nítido. Você via pelo rosto da criança era que ela chegava. Tinha aquela criança que adorava aula de balé e tinha aquela criança que estava, tá bom, vou aqui porque minha mãe falou que eu tenho que fazer balé. E não era uma coisa, exatamente, né? Exatamente. Eu acho que o ambiente de competição e de pressão realmente por um progresso rápido, acho que isso às vezes não ajuda tanto, sabe? Eu acho que era isso que acontecia muito comigo, sabe? Era uma pressão muito grande, às vezes o professor era mais carrasco e tal, e isso ao invés de me estimular, me desestimulava, sabe? Uhum. E quando você vai ganhando mais uma consciência de que, poxa, realmente isso é legal para mim, e não é só legal, é algo que eu realmente gosto. Você precisa ter uma certa idade, uma certa maturidade para entender isso. Quando você é criança, você não entende realmente isso, acredito eu, né? Pelo menos quando eu era criança, não. Sim, fica difícil de distinguir, isso não é tão claro. É bem o que você falou, não é tão claro. Você gosta, né? Que nem a Aninha colocou aqui. Eu tenho 9 anos e amo balé. Minha mãe me incentiva muito. É muito importante realmente que os pais incentivem, né? Mas, assim, é uma coisa que não dá para explicar aqui. E realmente, quando você se tem uma maturidade, você consegue perceber, fala, poxa, eu realmente gosto disso, é isso que eu quero fazer, seja profissionalmente ou seja como hobby, é isso que eu quero levar para minha vida porque me sinto bem. E realmente é bem isso que você falou. Mas é engraçado e é importante, né? Ter esse incentivo dos pais. Também para você não desistir na primeira oportunidade. Porque, realmente, anos atrás, né? Provavelmente a gente está numa época bem próxima aí. Anos atrás tinha muito essa mentalidade. Você tem que ser muito boa bailarina, porque você vai se formar, você vai dançar numa companhia de dança, ou nesse processo todo você tem que participar de festival, tem que ser a melhor bailarina, e é isso que vai ser para sua carreira. E a gente sabe que hoje não é tratado dessa forma, ainda bem, né? Existe a galera que quer seguir carreira, ótimo. Estamos precisando de artistas, né? Sim. Mas o balé não é só isso. Ele pode ser tratado como hobby, ele pode ser tratado como uma atividade extra, seja criança ou seja adulta. Eu acho que para adulto ainda está ficando mais claro isso. E as bailarinas adultas hoje estão mais libertas dessas amarras, né? E falando, eu posso. O balé não é coisa de criança. Eu posso fazer balé independente da idade, é o meu hobby. Não é? Claro, porque balé não é só técnica, não é só perfeição. É o prazer de dançar, de estar ali naquele ambiente com seus amigos, de estar no palco, de se apresentar, sabe? De ver seu progresso, mesmo que aos poucos. O balé não é só perfeição, não é só pressão, cobrança, entende? Quando você abre seus olhos para essa outra faceta do balé, acho que torna o processo muito melhor, muito mais gostoso. Mais leve, não é? Mais leve, sem cobrança. Exato. Quando eu tive essa transição também, quando eu voltei para o balé de hobby, não preciso ir para festival, tô tranquila, é essa sensação que eu tive. É um peso, assim, é uma mochila que você tira das costas, é leve, é gostoso. E aí, não sei se você sentiu isso nesse seu retorno, mas até os passos que eram difíceis, que você tinha uma certa dificuldade, saem com mais naturalidade, porque você tirou aquela pressão, né, da sua cabeça. Com certeza, você sentiu com toda isso? certeza, com certeza. Porque quando eu voltei já adulta, eu não tinha mais a pretensão, como você mesmo disse, de competir, participar de festivais e tal. Eu estava ali pela minha paixão, pelo meu prazer, sabe? Então, eu tirei toda essa pressão de cima de mim. E, na verdade, eu funciono muito assim. Quanto menos pressão eu tenho,
mais eu funciono, sabe? Eu sou exatamente assim. E aí, eu sou muito brincalhona, então as pessoas que fazem aula comigo veem assim, se eu erro, eu já começo a rir, eu já faço uma piada, eu já faço uma careta, porque eu gosto desse processo de uma forma mais leve, de não me levar tão a sério, de não colocar tanta pressão sobre mim, sabe? Eu acho que eu funciono melhor dessa forma, eu acho que a maioria de nós funciona assim. Sim, sim, tem muitas pessoas. E aí tem uma, como você falou anteriormente, né, que tinha um professor mais carrasco. Eu vejo muitas meninas, e meninos também, eu vou falar meninas, mas assim, balé no geral, né, que não funcionam sob pressão. E lá atrás tinha que ser um professor enérgico. Eu falo mais a palavra enérgico, né? Enérgico, tem que fazer e tem que sofrer. Não vai sair daqui se não girar 2 piruetas. Eu também, eu me identifico muito com esse perfil seu. Eu também fico, né, você só tá me afastando, né? Você não tá me ajudando, sabe? Me ajudando a evoluir, você tá... Ai, não, então eu não vou fazer isso porque ele vai cobrar, ele vai brigar comigo, então deixa pra lá. Isso acaba afastando, né? E muitas pessoas às vezes nem voltam depois por conta disso, por conta dessa, vamos dizer, uma crença, né, que existe. E não precisa ser assim. E hoje eu vejo que muitos professores estão mais leves nesse sentido. Realmente não precisa ser dessa forma. Né? Com certeza. Porque o conceito de balé adulto mudou muito, né? Tem mudado muito. Com certeza. Então, os professores têm olhado esse outro lado do balé realmente como uma forma de paixão e não apenas de perfeição. Isso tem ajudado bastante. Com certeza, isso mesmo. Tem um pessoalzinho que tá entrando aqui. Gente, se vocês tiverem perguntas para Clara, podem mandar aqui nos comentários, tá? E a gente vai lendo. A Bia mandou: amo balé, mesmo que tenha exercícios muito doloridos, mas o amor pela dança ajuda bastante. Realmente, eu falo que é sair da zona de conforto, né? Vai ter coisas que vão ser difíceis, você precisa passar por um processo para aprender um passo novo, para poder girar pirueta, para poder saltar, para fazer fouetté. Mas a recompensa, né, como a Clara colocou aqui, a recompensa que você tem da sua evolução, isso não se paga. Com certeza. Não é? E aí, falando sobre isso, a gente está aqui no Instagram. Como que surgiu, né? A gente sabe que você começou agora pequenininha, com 7 anos, retornou depois da faculdade, mas como de fato começou o perfil Tips for Ballet? Quando que você pensou nessa ideia de colocar as dicas e jogar para esse pessoal e abrir os seus conhecimentos de dança para outras pessoas? Olha, o Tips for Ballet começou há 1 ano e eu não tinha muita pretensão com o Instagram. Eu via que eu não conseguia achar em uma só conta várias dicas de universos diferentes, sabe? Tudo reunido em uma só conta. Eu tinha que ir em uma conta para algo específico, em outra eu achava produtos, em outra já achava uma terceira coisa. Então eu disse, poxa, por que não compartilhar tudo que eu acho legal em uma conta? Então eu comecei de uma forma bem despretensiosa, realmente. E eu ainda continuo fazendo isso, sempre compartilhando. Você bem sabe, todas as coisas que eu acho interessantes, compartilho muito você, porque eu adoro suas dicas. Ah, que legal. Adoro, servem muito para mim. Então, eu sempre estou compartilhando tudo que eu acho interessante, seja um produto, um evento, uma bailarina, seja ela famosa ou não famosa, sabe? Então, eu criei esse espaço justamente para dividir com outras pessoas tudo que eu achava legal na internet, seja eu produzindo ou outras pessoas produzindo. Eu sentia muita falta disso. Essa ideia é realmente super legal, porque é o que você falou, pra gente pegar o que precisa um pouquinho em cada pessoa, né? Porque você vai se identificando com alguns perfis, com alguns tipos de conteúdo, aí você fala, eu quero saber mais sobre, sei lá, escrita, sobre nomenclatura, então eu vou no perfil X. Exato. Eu quero saber como fazer um movimento. Então vou no perfil Y. Eu quero saber o nome de uma bailarina, quero ver um balé de repertório. Eu vou lá em outro perfil. E essa sua ideia de juntar tudo numa coisa só é muito legal, porque realmente é para agradar todo mundo. A galera da nomenclatura, a galera que quer só ver vídeo, a galera das dicas. Essa ideia é muito bacana e é super recente. Eu achei que tinha mais tempo.
Um ano é super recente essa conta, que legal. É recente, mas foi bem intenso, sabe? Eu fui mergulhando cada vez mais nesse processo de Instagram e tal. E pelo meu amor mesmo ao balé, eu fui expandindo a ideia, sabe? Expandindo cada vez mais. E as minhas amigas, assim, são muito ativas também do balé. Então, eles sempre... por que você não coloca isso? Por que você não coloca aquilo? E aí eu descubro uma nova conta, aí eu compartilho a nova conta. E aí foi expandindo até que eu criei a linha do Tips for Ballet. Lógico, assim, de uma forma bem diminuta e tal. Eu não tinha tanto para investir. Mas comecei aos poucos, criando uma linha própria de Tips for Ballet, de acordo mais ou menos com o que eu acho legal. Geralmente é um conceito mais divertido, sabe, com umas mensagens mais positivas e tal. E aí eu espero que isso se expanda cada vez mais, e gosto muito também de ajudar outros perfis. Até os próprios bailarinos que não são tão conhecidos sempre me mandam fotos e tal. Eu gosto muito de ajudar também. Eu acho que isso é importante, a gente manter isso em mente. Com certeza, porque a gente não tá aqui, não é concorrência, né? Não é concorrência, porque o meu perfil, porque o perfil dela. Não, é justamente para somar. Porque o meu conhecimento vai somar com o seu conhecimento vai somar com o meu, que vai somar com de outra menina, que vai somar num outro perfil. E eu acho que essa questão da comunidade é muito bacana, né? A gente sempre vai ter alguma coisa para aprender com o outro. Né? Com certeza. E ninguém é melhor do que ninguém, mais inteligente, então a gente sempre tem que estar aberto a aprender e aprender com o outro, principalmente. Poxa, que legal, muito legal. Falando sobre balés, né? Você falou das minhas dicas e tudo mais. O nome do perfil é Balé Sem Lesão, então nada mais justo do que eu perguntar se naquele período antes da faculdade ou pós-faculdade, agora no seu retorno, tem mais ou menos quanto tempo que você retomou as aulas até agora? Já tem quanto tempo? Eu retomei realmente para valer em 2015. 2015? Nossa, já faz tempo! Faz tempo! Nesses períodos, algum deles, você lembra de alguma lesão que você teve nesse processo, ou que quase aconteceu? O que você pode relatar nesse assunto de lesões? Olha, não foi exatamente uma lesão no balé, mas eu tenho uma condromalácia patelar já avançada. Tamo junto. Eu não sei te precisar qual é o grau dessa condromalácia patelar, já me esqueci. Mas o ortopedista me falou que já estava bem avançada. E, assim, as pessoas escutam o barulho do meu joelho a metros de distância, sabe como é? É terrível. E uma das causas que o ortopedista apontou como tendo levado a essa condromalácia foi a dança, né? Foi o balé. Não sei exatamente se funciona assim. Mas por causa do esforço e tal, da repetição, dos passos, acabou agravando o problema. Então eu tenho, inclusive, feito um trabalho em paralelo de musculação, que não gosto muito, mas estou aprendendo a gostar. Já eu falo disso. Antes eu fazia pilates, mas ele disse que justamente por causa do meu nível de condromalácia eu tinha que fazer um trabalho mais intenso de muscular. Então eu comecei a fazer a musculação há 2 anos já, mas enfim, está sendo um processo lento a musculação, mas eu sei que não vai ter mais como reverter. E aí eu tenho que conseguir postergar esse avanço da condromalácia, não é isso? Se eu não tô... Eu acho que você sabe mais do que eu. Exatamente, é exatamente esse raciocínio. Exatamente. E quando que você descobriu isso? Foi quando que você foi ao médico e ele falou, olha, você tem condromalácia. Você lembra disso? Quando foi mais ou menos? Foi um episódio muito engraçado. Eu estava fazendo pilates. E aí, naquele processo de esticar a perna e tal, e meu joelho fazendo barulhos terríveis. e eu achando tudo normal. Não é possível, tá tudo ok. E a instrutora falou, meu Deus, isso é seu joelho que tá fazendo esse barulho. Eu disse,
Qual é o problema? Naturalmente, sou eu. Qual é o problema? Assim, já tô tão acostumada com o meu joelhinho fazendo... E aí ela disse, você precisa ir urgente ao médico. Aí eu, sério? Sério? E aí eu fui ao médico realmente e ele me passou uma ressonância e tal. E foi aí quando eu descobri. Mas se ela não tivesse me falado isso, estaria até hoje sem fazer. Sem saber, com o joelho rangendo horrores. Exato. Eu estou ouvindo daqui e aí tá tudo bem. Exatamente. Mas eu tive uma lesão que também não foi no balé. Mas eu costumo chamar de uma lesão de velhinho. Lesão de velhinho? Conte-me mais sobre isso. Lesão de velhinho. Veja só, eu escorreguei no box do banheiro. Ai, já doeu aqui. Já doeu. E aí eu bati o meu pé de ladinho na parede. Tá. E fraturei o meu dedão bem no ladinho. Nunca mais consegui voltar ao normal. Até porque eu fiz a burrada de não fazer fisioterapia ou osteopatia pós-lesão. Isso me dificultou muito, muito. Quando eu retornei ao balé, eu simplesmente não usava meu pé esquerdo pra nada. Meu Deus! Porque ele doía. Exato. Imagina só a situação. Ele doía muito, então eu não conseguia fazer meia ponta, eu não conseguia esticar direito o meu pé, eu não conseguia me equilibrar em cima dele, eu não conseguia fazer nada com o meu pé esquerdo. E do momento que você bateu, quanto tempo depois você voltou para as aulas de balé? Eu não lembro exatamente quanto tempo depois, mas acredito que uns 2 meses e meio ou 3 meses. Foi um período até que considerável, não foi assim coisa de semanas, né? Tipo, passou uma semana, eu já voltei pro balé. Não, porque eu fraturei realmente o ossinho, então não tinha como voltar logo de pronto, assim, porque eu fiquei com o pé imobilizado e tal por um mês. Depois eu não me sentia segura realmente para voltar, porque eu sentia muita dor no local. Sim. Sim, e aí o ideal, né, como você mesmo disse, era fazer a fisioterapia, porque aí eles têm a metodologia, a estrutura correta para reabilitar aquele pé, aquela fratura, para depois fazer um outro tipo de atividade física. Por isso que foi bem difícil esse retorno, questão de dor e tudo mais. Mas e hoje? Tranquilo? Esse pé é tranquilo ou você ainda sente que ainda dá uma falhadinha? Infelizmente, eu sinto as consequências até hoje. Por exemplo, quando eu subo na meia ponta, naturalmente o meu pé esquerdo cai para o dedinho. Então, eu tenho tentado forçar para ele voltar para o eixo, para o dedão, mas eu não consigo, porque eu não fiz esse trabalho de reabilitação, sabe? Então, lógico, ele tem melhorado aos poucos, mas não está 100%. Eu acredito que ainda está nos 50%. Sabe? Isso tem realmente dificultado muito. E nas aulas de ponta, eu chorava de dor, assim, sabe? Chorava. Então, acredito que eu deveria fazer fisioterapia, tomar vergonha na cara e fazer fisioterapia, mas ainda eu não tenho tempo, assim, com as aulas de doutorado, e estava no processo de defesa, primeiro qualificação, depois defesa, depois, enfim, um turbilhão de coisas. Eu não tive tempo, infelizmente, porque não façam isso. Por favor, se vocês tiverem uma lesão... Façam a fisioterapia. Eu brigo na caixinha de perguntas, porque realmente precisa, não sei qual das lives a gente falou, precisa respeitar o descanso e precisa respeitar a recomendação médica. Então é descanso, o tempo que o médico pedir, seja ele 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, respeite isso. E principalmente faça a recomendação que geralmente são as sessões de fisioterapia. Aí muita gente fala, mas eu não vejo resultado, eu fiz 20 sessões e não vi resultado. Aí é o que a Clara falou lá no começo, é um processo, não adianta. É um processo. Da fratura nem tanto, porque a fratura você fez e aconteceu. Mas eu digo mais, eu falo mais nessa frase quando eu falo da condromalácia, por exemplo. Você teve
vamos supor, 30 anos de vida para poder gerar aquela condromalácia. Então, dia após dia, aquela cartilagem foi se desgastando. Então, demorou 30 anos para desgastar. Não vai ser em uma semana, um mês, que você vai ficar sem dor e vai ficar, opa, beleza. Né? Precisa respeitar esse tempo e entender que é um processo de reabilitação. E aí, voltando, a Roberta colocou aqui, fisioterapia me ajudou demais. Sim, ela salva vidas. E pode parecer que não, o pessoal às vezes fala, não resolveu nada, mas não resolveu naquele momento, a curto prazo. Mas olha que você vai perceber a longo prazo, e essas pequenas coisinhas fazem a diferença, né? Sem falar na compensação que você faz no corpo. Então, eu não estava usando o meu pé esquerdo. Então, eu compensava tudo para o meu pé direito, sabe? Então, você muda totalmente o seu eixo, muda a forma como você anda, a forma como você senta, tudo. Então, a fisioterapia vai te colocar no lugar, sabe? Como eu não passei por esse processo, eu ainda estou tendo que descobrir, calma. Assim, eu tenho, inclusive, muito mais força na perna esquerda, no pé direito do que na perna direita, no pé direito, na perna direita do que no esquerdo. Do que na esquerda. Exato, do que no esquerdo. Porque você trabalhou. Exatamente. Exato. Você trabalhou muito mais um lado do que o outro. E aí tem um ponto que eu já vou falar até agora, que tem que tomar cuidado. Geralmente, quando acontece uma lesão de um lado, então, eu tive uma lesão do lado esquerdo, seja pé, tornozelo, joelho, quadril, ombro, o que for, tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba sobrecarregando o outro lado, né? Que é justamente isso que você falou. E aí, se a gente não toma um certo cuidado de aprender a dividir e equilibrar a descarga de peso, é batata que a chance de lesão no outro lado pode acontecer. E acontece muito, muito, muito. Pode parecer meio óbvio, assim, mas acontece. Pessoas que com o joelho direito, passou 2 meses, tá lá na clínica, tá lá na fisioterapia, fazendo pro outro joelho, porque sobrecarregou. Pro joelho esquerdo, exato. Exatamente. E aí, voltando à condromalácia que você falou, do desgaste, realmente, né, o balé ele acaba contribuindo, infelizmente, por conta das posições, principalmente pelo andeor. Quando a gente faz o giro do quadril e até a posição do joelho, eu não sei se você tem a perna um pouco mais em X, com uma leve hiperextensão, isso também contribui. Então tem coisas assim, e sem contar a parte genética, né? A individualidade biológica. Tem pessoas que têm mais propensão a ter condromalácia. Se você pegar um histórico familiar, provavelmente alguém da sua família, seja pai, mãe, avó, tia, tem condromalácia. Às vezes não é nem detectada, porque o barulho, você falou muito do barulho, né? Às vezes a pessoa realmente tem barulho no joelho, né? Tem as crepitações, mas às vezes ela não tem dor e ela não tem crepitação. É uma pessoa normal, vida normal. E às vezes o joelho tá zoado e ela não sabe. Acontece muito, muito, muito mesmo. Ainda bem que a sua professora de Pilates foi, te alertou e você pôde identificar isso, né? Exato. Mas fala um pouquinho sobre essa musculação, essa relação de amor e ódio com a musculação. Olha, eu acho que você se identificou com isso, pelo que eu reparei. Mas eu já tentei fazer musculação algumas outras vezes na minha vida, mas sabe você faz o plano semestral, mas você vai uma semana. Exatamente. Eu sou personal, né? Então eu tenho vários alunos assim. Pronto. Vários. E é justamente o que tem me ajudado muito é um personal, sabe? Eu senti essa necessidade de voltar assistida, de uma forma assistida. Eu não acho que se eu fizesse simplesmente na academia, os instrutores não necessariamente vão estar naquele momento que você está fazendo o movimento errado. E como eu já tenho essa condromalácia mais avançada, eu vi essa necessidade de contratar um personal para mim. E isso me estimula muito, sabe? Tanto pelo próprio... Cadê? É hoje. Vamos às 2 horas, às 3 horas e tal. Tanto por essa parte,
como também pelo estímulo. Você está progredindo, ele realmente me mostra quando eu tenho um progresso. Eu acho muito importante também, porque às vezes eu acho que eu estou fazendo o movimento correto e eu estou fazendo totalmente errado. E ele me mostra isso, sabe? E eu acho que isso faz toda a diferença. E isso tem me ajudado muito, me estimulado também a ir para academia. Porque quando eu ia sozinha, eu realmente não continuei na academia de forma alguma. É bem por aí. Não é puxando sardinha pro meu lado, mas já puxando. O personal, querendo ou não, você tem um compromisso, como você falou, e vários alunos relatam isso. Pô, eu tenho um compromisso com a pessoa, então a chance de eu furar e desistir, desmarcar, é muito menor. E tem a questão realmente do acompanhamento, é ali, é um para um, a atenção é totalmente para você, não? É que os outros professores, quando você pensa numa academia, aqui em São Paulo a gente tem academias de grande porte e de pequeno porte. Quando a gente pensa até de pequeno porte, que são menos pessoas, mais professores ali ao mesmo tempo, acaba passando. É inevitável, é inevitável. Às vezes um agachamento, por exemplo, no seu caso, que é com dromalácia, um agachamento errado, numa angulação errada, pode não te machucar hoje, naquele momento, naquele movimento. Mas se seu corpo, por exemplo, viciar no movimento errado, aquilo ali pode te machucar a longo prazo, pode machucar feio. Então, essa estratégia que utilizou é bem inteligente, bem legal mesmo. Porque aí não tem como furar, faz o treino legal. Ó, esse exercício aqui dá pra mudar aqui, muda ali. E eu tenho certeza que é muito mais prazeroso do que se você fosse sozinha. Muito mais. E ainda é melhor porque é um amigo meu de infância. Então, torna o processo muito mais leve, sabe? Com certeza. Ele sempre presta atenção, ele sempre me pergunta também se está sentindo dor, se está sentindo incômodo. É muito bom ter esse feedback também, o meu feedback. Então, eu acho que a profissão de vocês é extremamente necessária para qualquer um, não apenas para quem tem já um problema, mas para quem quer se prevenir, não quer ter um problema. Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é o mais importante. Quando você tem uma lesão, você acaba naturalmente tendo que remediar, mas se você pensa na prevenção, aí é acertar, é estouro na boca do balão, entendeu? A prevenção é que faz a diferença. Tanto que hoje a gente vê algumas companhias de saúde, alguns hospitais, algumas pessoas específicas trabalhando justamente com a prevenção, porque ela é muito mais barata, tanto para os hospitais quanto até para as pessoas, né? Para a gente, pessoa. É muito mais barato você investir na prevenção de uma lesão do que você investir em remediar, justamente com remédios, com fisioterapia e todo aquele processo que acaba sendo até chato. A Roberta e muito menos doloroso também, né? Perfeitamente. Ninguém gosta de sentir dor. Se é uma coisa que ninguém gosta, é sentir dor, né? A Roberta também colocou aqui que tá fazendo com o personal, né? E aí consegue manter a regularidade. É isso, porque o fortalecimento é muito disso. É você manter a consistência, é você manter a regularidade. Não adianta você treinar uma vez por semana, o fortalecimento, seja qual for, seja na musculação, seja no pilates, e falar, estou fortalecendo. Não é bem assim. Senta aqui, vamos conversar. Precisa ter uma regularidade. Não falo de ficar horas e horas e horas na academia, não é necessário, mas a regularidade, a frequência, a consistência é o que faz a diferença. Não só para musculação, para fortalecimento, para tudo. Para tudo. Se a gente for para colocar para estudar, para trabalhar, para criar conteúdo para o Instagram, enfim, tudo é consistência, é frequência. A disciplina é necessária para tudo. Disciplina, realmente. Exatamente. Essa é a palavra, adorei. Essa é a palavra. Disciplina. Muito interessante, muito legal. Cadê? Perguntei aqui. Já falamos de lesões. Alguém tinha me perguntado alguma coisa lá no outro antes de cair. Eu não sei se a pessoa voltou. Gente, se tiver perguntas, mandem, porque, olha, passa muito... Eu falo que passa dessas lives. E aí, antes da última pergunta que eu tenho aqui para Clara, mandem as perguntas que eu vou lendo e a gente vai fazendo a finalização. Passa rápido, né? Muito. Mas até minha cachorrinha acordou, não deve estar vazando. Tem alguém querendo participar da conversa? Tem, vazou o áudio. A minha a qualquer momento pode se manifestar também.
Também. Muito bom. Ah, só voltando, você falou assim, amor e ódio, e falou, você se... como foi a palavra que você falou, mulher? Você falou, você se viu nisso, né? Alguma coisa assim, tipo amor e ódio. Porque realmente, apesar de ser profissional, apesar de trabalhar com isso, a musculação em si não é o meu tipo de fortalecimento favorito. Não é mesmo. Eu sei que é necessário, mas eu, Juliana, me sinto melhor em outros tipos de atividade de fortalecimento. Isso eu posso até falar depois, mas eu gosto muito funcional, por exemplo. Funcional, para mim, ajuda muito e é uma coisa que eu vou. Então, a pessoa fala, mas qual é melhor? Aquilo que você gosta, aquilo que você te bem e o que você consegue fazer, principalmente, né? Você tem que se sentir estimulado, inclusive, para ir fazer essa atividade. Então, se você não tem um estímulo, o mínimo de estímulo, você nem vai fazer, né? Então, realmente, é melhor você fazer algo que você se sinta bem. É bem por aí. E aí, pra gente finalizar, uma pergunta muito importante. Olha só, forte, hein? Para a Clara, balé é? Olha, é muito difícil falar em poucas palavras o que o balé significa para mim, mas se eu fosse escolher algumas poucas palavras, a primeira de todas seria paixão, com certeza. A segunda seria disciplina, como a gente tem falado, dedicação e desafio. Acho que desafio realmente é uma boa palavra para mim no balé, porque eu sempre estou sendo desafiada, sabe? Você progride um pouquinho aqui, mas ainda falta um montão ali, sabe? Então, é um constante desafio. Eu sempre tenho que, como você bem falou antes, sair da minha zona de conforto. Quando eu acho que eu estou melhorzinha, mas eu estou cometendo um erro muito grande em uma outra área. Então, é um desafio para mim, aliado a uma grande paixão. Porque eu não tenho pretensões, até pela idade e tal, de seguir uma carreira no balé, ser profissional realmente na área. Mas o que me move é o amor, sabe? Eu sempre quero ir para o balé, quero consumir mais de balé, quero ter mais aulas de balé, entender mais do balé. É realmente uma paixão. É algo mais forte do que eu posso explicar em palavras. Ai, que legal! Porque realmente a gente sempre vai ter, falamos isso em algum outro momento da live, a gente sempre vai ter alguma coisa para aprender, né? Sim. Seja um passo novo, seja uma técnica nova, seja até uma nomenclatura, alguma coisa, uma história de um balé de repertório que você nunca viu. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. Poxa, que história bacana, meu, que legal. Roberta colocou aqui, não é uma pergunta, mas amo Tips for Balé. O conteúdo é super legal e acabo conhecendo perfis muito, muito interessantes pelas indicações do Instagram. Muito legal, justamente obrigada. Essa forma de agregar ajuda muitas pessoas. Que legal, que legal. Que continue assim, firme e forte. Com certeza, estamos juntos aí nisso. Qualquer pessoa que quiser vir falar comigo, eu sou muito aberta, assim, é um espaço totalmente aberto para divulgação, para eu compartilhar coisas legais que eu vejo. Então, qualquer um que precisar de mim pode vir falar sem problema. Ai, que legal, isso que é o mais legal. A gente, né, fisicamente longe, mas muito perto e acho que essa vontade de ajudar o outro, disposta a ajudar o outro, a gente tem muito a contribuir também. Né? Muito bem, palmas! Muito bem! Vamos tirar uma foto? O pessoal que tá aí, vamos tirar um print. Atenção, arruma os cabelos. Tá tudo bem? Fica bonita no print. Ó, ainda na contagem. 7, 8. Aê! Muito bom! Clara, muito obrigado por você ter aceitado o convite, por estar aqui comigo, com a gente, respondendo as perguntas. Foi um prazer te conhecer, adorei que a gente consiga fazer outras lives, falar de outros assuntos específicos, falar um pouco mais até sobre a condromalácia, né? Fazer uma live só sobre isso é uma possibilidade de fazer. Enfim, adorei. Foi muito legal essa experiência, muito legal mesmo.
Eu também adorei, eu agradeço imensamente, eu adorei sua proposta. Inclusive, estou adorando conhecer histórias de outras pessoas que eu nem conhecia anteriormente. Achei maravilhoso, muito obrigada. Mais uma vez. Ai, que legal. Eu tô adorando também conhecer pessoas diferentes. Bom, professor, a live com a Roberta, aqui do Bailarinas Adultas, então, e sexta, às 9h30. E é isso. Tem o canal do Telegram, que já já eu vou colocar um áudio lá sobre a nossa conversa. E essa live vai ficar, essa última parte, né, na verdade, vai ficar disponível por mais 20 horas. E a gente se vê, qualquer coisa, me chama no direct, chama a Clara no direct, manda sua pergunta, vamos conversar, que a gente está aberto para isso. Roberta, amanhã é você que vai estar aqui comigo. Obrigadão a todos, um grande beijo. Obrigada, Clara, mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.